E aí, para a gente continuar aqui nosso tema, eu gostaria também de te falar um pouquinho sobre por que migrar de área é um benefício. Né? Porque até agora eu falei sobre uma coisa que é difícil, uma coisa que é dolorida, que é a angústia, que é o sentimento de que, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa que me deixa mais feliz, eu não estou contente onde eu estou, eu quero trocar, eu quero mudar. Mas, pensando por outra perspectiva, qual é o benefício? Por que migrar de área? Por que fazer uma transição de carreira é legal, é bacana, é importante? Primeiro, porque a gente foi habituado desde muito novo, eu digo a gente, me coloco nessa porque eu ainda faço parte da geração, né? A gente chamava até então a geração X, geração Y, agora já veio a geração Z, Millennials, daqui a pouco vai vir outras gerações, TikTokers, enfim, outras gerações que terão outras condutas, outros comportamentos, né? Mas falando da minha geração ainda, que boa parte das pessoas que eu me comunico são dessa faixa etária, a gente foi habituado desde muito novo por uma herança, né, dos nossos pais e os nossos pais com a herança dos pais deles, por todo um contexto histórico, de que a gente deveria se aposentar e ficar anos da nossa vida fazendo aquilo que a gente ingressou. A gente foi criado e habituado para entender no nosso contexto histórico que a gente deveria seguir uma carreira e aquela carreira deveria ser para o resto da vida a nossa carreira definitiva, que diria, olha, você foi um médico, você foi um advogado, você foi, seja lá qual for o engenheiro, enfim, um vendedor. A gente foi criado para pensar de maneira que a gente tinha que ter aquela linha perene, então você tem que fazer isso até você se aposentar. E com o tempo, e principalmente acho que a pandemia, acho que pode contextualizar mais do que isso, né? A gente trouxe mudanças bruscas de comportamento, principalmente no trabalho, o modelo hoje em dia híbrido, presencial, muitas empresas oferecendo home office, day off, folga no meio da semana, enfim. A gente vem passando por uma transformação muito grande no contexto de trabalho, onde essa prerrogativa de achar que fazer a mesma coisa para o resto da vida caiu por terra. A gente já não precisa mais fazer a mesma coisa para o resto da vida, né? Nós somos seres humanos com multi-habilidades, com capacidades mil, inclusive, de aprender, de se desenvolver, enfim, de transformar tudo aquilo que a gente aprende, conhecimento, em prática, em ação e colocar isso no nosso dia a dia para fazer outras coisas. Então, a gente mais do que ninguém está vivenciando na pele transformações importantes e históricas sobre a forma como a gente se comporta. E isso também muda a nossa forma de pensar com relação ao trabalho. E aí vem a questão dos benefícios de migrar de carreira. Por quê? Pense, se a gente está falando aqui que existe um contexto de dificuldade, de angústia, de dor, de repente perceber que aquilo que você está fazendo não faz mais sentido, por que a gente continua naquilo que não faz mais sentido, né? Existe um universo, uma vastidão de oportunidades, principalmente como eu trago aqui a questão da carreira do executivo de contas na área da saúde, como uma oportunidade de trabalho para você que não conhece, que não sabe como é essa profissão, que é algo diferente do que você às vezes está habituado. De repente você pode aprender uma profissão nova, uma atividade nova e você pode, de repente, se encontrar. E não só isso, a gente tem N outros exemplos de profissões, de carreiras ou de atividades que as pessoas se encontram. A gente vem passando uma transformação grande de pessoas que abandonam o trabalho, o mundo corporativo e querem viver de propósito, apenas no sentido de encontrar atividades que tragam realização pessoal e não somente financeira, uma série de coisas, mas a gente sabe que só a realização pessoal em si, ainda no mundo que a gente vive, não paga boletos, né? A gente viver só de amor, de paz, de luz, infelizmente não paga boletos e muitas vezes a gente tem alguns anseios que necessitam de energia em espécie, energia financeira, chamada de dinheiro, de bufunfa, que vem muitas vezes da nossa parte laboral, do trabalho. Então daí a importância de pensar, escolher e de desejar estar num lugar que faça sentido para você, num lugar que faça vínculo com o seu propósito, com aquilo que você está buscando de trabalho, e não necessariamente só aquilo que você faz até hoje. Por isso que eu falo que em relação a benefício, né, qual é o benefício de você migrar de área, de você pensar numa transição de carreira, e seja qual for o momento que você esteja passando, é justamente trazer o novo para você, de repente trazer uma perspectiva nova
de espaço, de tempo, de capacidade, de competência, porque muitas vezes o próprio ambiente onde a gente está inserido faz a gente utilizar uma régua que às vezes está ultrapassada, né? Às vezes você está grande demais para o ambiente, ou o inverso. Às vezes você também está se achando grande demais no ambiente que é pequeno e por aí vai. Enfim, então existe a necessidade de você experimentar coisas novas. E o benefício de migrar de área, migrar de carreira, fazer uma transição de carreira, é exatamente esse de que você tenha a vantagem de conhecer coisas novas e experimentar coisas novas que talvez você não tivesse tido acesso antes e que de alguma forma pode te trazer um benefício, no sentido de falar, poxa, eu aprendi uma coisa nova e me encontrei, eu gostei do que eu estou fazendo agora, isso me traz alegria, isso me traz felicidade, isso é o mais importante, é você conseguir se encontrar. E falando de se encontrar e falando de transição de carreira e migrar de carreira, a gente pensa nisso, né, só muito perto, que às vezes é algo que a gente vive no nosso dia a dia, só que existem várias histórias, inclusive histórias de pessoas famosas, que não necessariamente a fama ou a atividade que elas têm que levaram essas pessoas à fama atualmente são atividades que elas começaram a trabalhar e talvez elas se descobriram. Estou trazendo esses exemplos aqui para contextualizar os benefícios da transição de carreira, né? Então, você pensar muitas vezes que você está num ambiente onde você se sente preso, estagnado, estagnada, infeliz. Talvez isso, na verdade, seja o pontapé, seja a faísca que vai, na verdade, fazer ou tentar levar você a procurar coisas novas, profissões novas, como, por exemplo, aqui a profissão de executivo de contas, que talvez você possa encontrar propósitos e realização pessoal, profissional. Então, o contexto desse benefício que eu queria dizer é justamente essa questão de você experimentar, né? Conseguir sair do ponto onde você está, que talvez hoje te cause dor, e essa experimentação, essa vivência de áreas novas, atividades novas, conhecimentos novos, de repente pode ser que você encontre ou se encontre profissionalmente, tire esse peso, essa angústia e passe a sentir o oposto do que eu perguntei. Se não é angústia, é o que é? A satisfação? É aquela coisa de sentir o frio na barriga, de sentir que você faz algo que você gosta, que é alguma coisa que faz seu olho brilhar, que canta, né? O seu coração é uma coisa que te aquece, diferente do que você está fazendo hoje. Então, pensar em migrar de área, pensar em uma transição de carreira é algo importante, independente da sua idade, do momento que você está vivendo, desde que você esteja se sentindo incomodado ou incomodado onde você está. Então você precisa pensar nisso como uma porta, como uma ponte para tentar buscar algo que te traga mais satisfação pessoal e principalmente profissional, porque como eu disse no começo, a gente passa mais tempo da nossa vida tendo que lidar com pessoas do trabalho, com clientes, com relações diversas que não são as relações que a gente habitualmente teria mais próximas. Então, por que a gente não pode buscar relações ou estar em ambientes que a gente deseje e queira, né, estar em ambientes melhores, porque a gente passa pelo menos 8 horas, pelo menos, tem pessoas que trabalham muito mais, né, às vezes jornadas se estendem, mas pelo menos 8 horas da nossa vida a gente passa nesses ambientes. E por que não buscar, então, oportunidades que tragam pra gente, ao invés de angústia, que tragam satisfação? E por que não pensar na migração de carreira, por que não pensar na transição de carreira como uma oportunidade de redesenhar, né, de se redescobrir ou de se descobrir novamente, não sei se redescobrir existe essa palavra, acabei de inventar, mas de usar isso como um trampolim de fato para conhecer algo novo, se entregar ao novo, né, sair da zona do conforto, porque querendo ou não, a angústia que a gente sente de reclamação, essa zona de ai, que chatice, meu Deus, mais um dia, vai começar a semana, na verdade é cômodo pra gente reclamar, é muito cômodo porque a gente já conhece. É muito mais fácil a gente ficar reclamando daquilo que a gente já conhece do que de fato se permitir e se entregar para alguma coisa nova, que de repente pode dar um start pra gente e falar, poxa, é uma carreira diferente, gostei, me encontrei, ou de repente esse caminho me trouxe novas reflexões de trabalho. Então, o benefício maior que eu entendo em pensar uma transição, uma migração de carreira, é exatamente você conseguir experimentar, vivenciar coisas novas e também colocar sua pele um pouco em risco, né? Sair um pouquinho dessa zona de conforto, de ficar reclamando que é fácil reclamar, ficar no mimimi,
é mais fácil a gente ficar choramingando do que a gente de fato ir para ação e resolver. Então, um dos benefícios maiores que eu entendo são esses.